Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para a minha alma, me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 2, 19 de junho de 1899. Quem se faz desaparecer a si mesmo, jamais comete pecados. É muito interessante, né? Quem se faz desaparecer a si mesmo jamais comete pecados. O pecado é sempre pensar em si. Acontece um pecado porque você vai pensar na sua vontade, no que você quer. É para satisfazer um desejo seu, uma coisa sua, uma vontade sua. Você sempre vai ter um pensamento em si mesmo, pensando em si mesmo. Tipo assim, você larga Deus, né? Você sai dessa comunhão com Deus para satisfazer a si mesma, para fazer a sua vontade, olhar para si, para os seus desejos. Tipo assim, eu quero, né? Eu quero e não importa mais nada. E não importa mais nada. Tipo assim, você quer uma coisa, se você quer uma coisa, não importa mais nada, não importa as consequências. Eu quero, eu gosto, eu quero. Tipo assim, né? Deixa eu ler aqui. Tendo passado ontem uma jornada de purgatório pela privação quase total de meu sumo bem e pelas tantas tentações que me punha o demônio, me parecia que cometia muitos pecados. Ó Deus, que pena ofender a Deus. Esta manhã, assim que vi Jesus, rapidamente lhe disse: Jesus bom, perdoa-me os tantos pecados que fiz ontem. E queria dizer-lhe o mal que sentia que tinha feito. Ele, interrompendo-me, disse-me: Se te fizeres desaparecer a ti mesma, não cometerás pecados jamais. Nossa. Uau. Se te fizeres desaparecer a ti mesma, não cometerás pecados jamais. Você ficar só olhando para Deus, para o que Ele quer, esquecendo de você. Sempre o amor é um sair de si mesmo, é um olhar para Deus. Se você está só olhando para Ele, pensando nele, nos interesses dele, na vontade dele, no que ele quer e nada mais importa, e tudo mais desaparece na sua mente, no seu coração, na sua mente, da sua vida, tudo. Não tem pecado, porque você está só olhando para Deus e fazendo tudo para Ele, por amor a Ele. Só vai ter amor para Ele. Não vai ter pecado. O pecado é um ato oposto ao que Deus quer, é uma ofensa a Deus, é sempre algo contrário do que Deus quer. Se você só faz o que Ele quer, só olha para Ele, não tem mais pecado. Se te fizeres desaparecer a ti mesma, não cometerás pecados jamais. Se não olhar para si mesma, para o que você quer, para os seus desejos, sua vontade, mesmo que seja. E aí é em cada coisa, né? Em tudo. É por isso que ele falou das almas devotas, até no caminho de santidade, a pessoa buscando a santidade, se ela ficar olhando para ela mesma, para a santidade dela, os interesses dela parecer alguma coisa, pensando assim, eu não vou fazer certo, eu não vou. Tudo que faz é pensando na santidade pessoal, tipo assim, tudo que a pessoa faz é pensando na santidade dela, na própria estima dela. Então, muita coisa ela deixa de fazer para Deus para não é, para não parecer, tipo assim, para ser virtuosa. Por causa da virtude, ela deixa de fazer o que Deus quer.
Porque você fica a pessoa não desaparece, né? Como foi falado na escola. Tudo daqueles mimimi que a gente tem, mas o que a pessoa vai pensar de mim? Que você fica pensando em você. Nossa, meu Deus, você entra num mar de trevas. O que fulano pensou de mim, o que ciclano pensou, e o que as pessoas acham que eu sou, e não sei o que, e não sei o que lá. Meu Deus, né? Tudo que você faz é pensando em parecer algo, sabe? Tudo que o humano faz a gente ser assim, tudo que você faz, até a roupa que você veste, é para parecer algo para alguém. Nunca é pensando em Deus, é só pensando em si mesmo, que a vontade humana e que é a chave do inferno, do pecado, faz a gente ficar olhando para nós mesmos, assim, a roupa que eu vou vestir essa roupa para parecer, por exemplo, eu quero aparecer que eu sou de Deus, então eu vou vestir essa roupa para todo mundo olhar para mim e falar que eu, e falar que eu sou de Deus. Então eu não vou. Não é que você vai andar mal vestida, que você vai andar com roupa. Não, você nem importa com isso. É só por Deus. Tudo que você faz é para Deus. Não importa o que as pessoas vão pensar, nada, nada de virtude, nada. É só para Deus. É a vontade dele, é só para ele. Tudo desaparece. Todo o resto desaparece. Não importa mais nada, só importa a vontade de Deus. E você para de olhar para você. Você se ignora. Se ignora, ignora seus sentimentos, ignora seus pensamentos próprios, os seus desejos, se aniquila, se ignora por causa de Deus. Por causa de Deus, para a satisfação de Deus, para a glória de Deus, por amor a Deus, você se ignora. Ignora o que as pessoas pensam, o que não pensam, o que você sente. E se alguma coisa você sente, né? Alguma coisa sente, você pensa em Deus. É Deus que está sentindo em mim. Você desaparece. É Deus que está sofrendo. É Deus em mim que sofre. É Deus em mim que está passando por essa situação. Então não comete pecados, porque você nunca tem a intenção de satisfazer a sua vontade. Sempre tem a intenção em tudo que você faz de satisfazer a vontade de Deus, de ser só para Deus. Então é um ato só de amor puro, o tempo todo. O tempo todo amor a Deus, o tempo todo para Deus. Só amor para Ele. Que é o que ele fala da intenção, né? Que a intenção é tudo. A sua intenção, a intenção é o desejo, a intenção, o propósito para o qual você está fazendo tudo. A sua intenção é só amar a Deus, só olhar para Ele, só pensar nele. Então não tem pecado. Você nunca quer ofender a Deus, sempre é agradar a Deus, por amor a Deus, com Deus, para Deus, em Deus. Aí ela falou: eu queria continuar falando. Mas Jesus me fazendo ver muitas almas devotas, então ele tirou elas dela mesma, não fica olhando para você. Queria continuar falando dela, né? Do que ela. Eu acho que eu cometi isso, que eu fiz isso, e ficar se avaliando, olhando para si. Jesus sempre chega, né? Querendo conversar. Imagina assim, que amor seria, por exemplo, o seu esposo, um exemplo, né? Ele chega do trabalho e ele tá cheio de problemas, querendo desabafar com você, querendo falar do dia, o que aconteceu, querendo conversar, querendo, sei lá, conversar, tomar um café com você, conversar. Mas aí você não nem presta atenção nele. Você tá lá, não, eu quero falar de mim, eu quero falar de mim, eu não sei o que, você começa a falar de você e nem presta atenção nele, sabe? Ficar olhando para você, pensando nas suas coisas, ao invés de olhar para ele, de deixar ele falar, sabe? O amor próprio, sabe? Não, é primeiro eu. Eu que primeiro falo, eu que tenho, a atenção tem que ser para mim. O amor é sempre olhar para o outro. Então, se você
Jesus, você para de olhar para Jesus para falar de você para Jesus? Então esse é olhar para si mesmo, né? Eu queria continuar falando, mas Jesus me fazendo ver muitas almas devotas e mostrando que não queria ouvir o que eu queria dizer, continuou dizendo: o que mais me desagrada nestas almas é a instabilidade em fazer o bem. Basta uma pequena coisa, um desgosto, mesmo um defeito, enquanto é então o tempo mais necessário para estreitar-se a mim. Estas, em troca, irritam-se, incomodam-se e deixam à metade o bem começado. Quantas vezes eu preparei graças para dar-lhes, mas vendo-as tão instáveis, fui obrigado a retê-las. Depois, sabendo que não queria saber nada do que queria dizer e vendo que meu confessor estava um pouco mal no corpo, orei longamente por ele e fazia a Jesus várias perguntas que não é necessário dizer aqui. E Jesus benignamente respondeu-me a tudo e assim terminou. Então, o que mais irrita, o que mais desagrada a Deus nas almas é a instabilidade em fazer o bem. Se propõe a fazer um bem, né, a fazer o bem. E aí basta uma pequena coisa, um desgosto, um defeito, enquanto é o tempo mais necessário para estreitar-me a mim. Estas, em troca, irritam-se, incomodam-se e deixam a metade o bem começado, porque elas ficam olhando para elas mesmas. Um defeito que elas têm, porque se apega muito ao próprio eu, né? Então, eu não sirvo para nada, então vou parar, não vou fazer mais. Não vou mais, se propõe a ser santa, por exemplo, se propõe a santidade. Mas aí fica o tempo todo olhando para si, mas eu ainda sou assim, eu ainda tenho esse defeito, eu ainda tenho esse outro, e não para de olhar para si. E não para, e não para, e só fica olhando para si, eu ainda tenho. é, eu ainda me irrito às vezes com umas pessoas e fica ali naquilo a vida inteira e vai confessar e fica a vida inteira falando de si para o confessor que eu sou assim, eu sou assado, e aconteceu isso, e eu não consegui, e não sei o quê, e fulano, não sei, e fica só olhando para si, Deus, cadê Deus? Cadê o amor a Deus? Cadê agradar somente a Deus, a fazer tudo por Deus? E entender que a gente é um nada mesmo, que a gente tem miséria, e mesmo assim eu continuo, apesar de, né? E renuncio a mim mesma, e esqueço de mim, só olho para Deus e só. Se a gente ficar com a cabeça ocupada só em conhecer a Deus, só nos propósitos de Deus, você não lembra de você, que você vai ficar lembrando só de Deus. A nossa mente, se ela fica ocupada, se você está ocupado, prestando atenção em algo, você não presta atenção em outras coisas, as coisas desaparecem quando você está muito focada numa exemplo assim, quando a gente está. Às vezes meu marido fala, nossa, eu falei isso pra você, você não lembra que eu falei? Porque às vezes eu tô tão focada tão assim, prestando atenção, às vezes, prestando atenção no que Deus tá falando, lá, fazendo as coisas lá em casa, tô lá fazendo as coisas lá em casa, e tô ouvindo o áudio, às vezes não tô ouvindo, mas tô conversando com Jesus, tô pensando nele, conversando com ele, ali, com a mente, às vezes vazia, e meu marido fala alguma coisa, às vezes eu não. Ele fala, você não lembra que eu te falei isso? Às vezes eu tô tão assim, presa assim no meu, sabe, contemplando Deus, falando com Deus, que a gente não consegue prestar atenção em outra coisa, sabe? Aí, e eu fico assim, eu não lembro, nossa, você falou, eu não lembrava que você tinha falado isso. Tipo, se a gente fica só pensando em Deus, olhando pra Ele, você não tem tempo de olhar pra outra coisa, tudo desaparece. Desaparece até você mesmo. Você desaparece. E aí não tem mais pecado. Porque você só fica olhando para Deus, só preocupado com Ele, o que Ele pensa, o que Ele quer, com os problemas dele, com a dor dele, com Ele, conhecer Ele, e Ele é infinito, né? E você passa por cima, você não fica, você não paralisa por causa que,
Você ainda vê algum defeito em você. Igual a gente está buscando, a gente está todo dia no caminho da santidade divina, vivendo na divina vontade. Aí, de repente, Jesus mostra assim que a gente ainda tem alguma coisa para ser purificado. Imagina se a gente ficar olhando para isso e paralisar. Quantas pessoas paralisam e desistem de viver na santidade divina porque ainda se vê alguma coisa que tem que ser purificada e não aceita. E fica parado nisso. Ah, mas eu sou assim ainda e não sei o quê, e não sei o que lá. Então eu não sirvo mais para viver na divina. E fica nisso, eu não sirvo mais. Depois de tanto tempo que eu li o livro do céu tantas vezes, eu não, eu ainda caio numa dessa, né? Ainda fico pensando em mim mesma e paralisa e não sai disso e não continua. Quando o que a gente mais quer é viver na vontade divina, não viver no humano, sair do humano. Quando Deus mostra que a gente ainda tem alguns humanos, meu Deus, é uma dor tão grande. Mas se você nessa hora que ele mostra que você ainda pensou em você, se nessa hora você para de pensar em você e usa essa e só pensa nele, nos interesses dele, no que é para ele, até isso você fala, não, Senhor, eu aceito que eu ainda pensei em mim mesmo, e eu não vou desistir. Isso é uma reparação também, porque muitas pessoas, quando caem, quando, quando vem algum defeito, elas paralisam e eu vou continuar, eu não vou desistir, eu vou continuar. Então, até isso é uma reparação. Você usa tudo. O amor, ele faz a gente transformar tudo em amor. O amar a Deus, o não pensar em si mesmo, faz a gente transformar tudo que acontece em amor para Deus. Ah, eu caí, eu ofereço a minha dor por ter caído. Eu estou sentindo uma dor, Senhor. Eu estou sentindo uma dor tão grande por saber que eu pensei de forma humana. E essa dor que eu estou sentindo, eu te ofereço. Eu não vou ficar com ela para mim aqui, largar o Senhor para lá. Falar que eu desisti de viver na divina vontade, vou sair, vou viver na vontade humana a partir de agora, porque eu sei que porque é impossível viver na santidade divina. Eu vou desistir de tudo, porque eu não suporto saber isso, não. Eu não suporto essa dor, não. Eu não suporto essa dor de saber que eu quis tanto viver na divina vontade, só isso que eu quis, e eu caí no humano. Eu não consigo essa dor, não consigo, não. Eu vou sair. Eu vou sair, eu parar de ler o livro do céu, vou sair do grupo, vou parar, porque é impossível. Essa dor é muito forte, eu não consigo, eu não quero sentir isso mais. Então eu vou desistir. Não, se a gente ama e só pensa em Deus, quando acontece isso, eu ofereço essa dor. Eu te ofereço essa dor, Jesus, eu te ofereço, porque tá doendo demais saber que eu pensei de forma humana e que o Senhor me criou para viver só com a vontade divina. E eu pensei nesse momento, nessa atitude que eu fiz, eu pensei de forma humana. Tá doendo tanto. E eu ofereço essa dor que eu tô sentindo para reparar por todos que caem no pecado, que vivem no pecado e não sente um pingo de dor. Não sente um pingo de dor. E não tá nem aí com o Senhor. E não se importa. Só se importa consigo mesmas. Quando veem que tem um defeito, que tem um pecado, elas se doem por elas. Sabe assim, ó. Quando a gente ama a Deus, se a gente vê que fez alguma coisa, tem algum defeito, a gente fala, a gente sente uma dor por ter ofendido a Deus, por não ter agradado a Deus. Quando a gente olha, quando a gente vive tanto olhando para si mesmo, tem um amor próprio tão grande, a gente se dói por não ter sido perfeito aos nossos olhos. Gente, isso é muito sério. Olha só o que Jesus está me mostrando. A pessoa ela quer tanto ser santa, pode ser para santidade. Ela quer tanto ser santa, mas tanto ser santa e ser santa, virtuosa, quando ela vê que ela comete que ela falhou, escorregou, que ela quer muito ser obediente, obediente. Vamos pensar uma pessoa que quer ser a santa da obediência e da humildade e da modéstia. Pensa assim. E ela quer tanto, 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 tanto. E aí alguém fala para ela, nossa, imagina uma pessoa que quer ser a santa, que ela quer ser obediente, modesta e, 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 e humilde. Aí alguém fala para ela assim, nossa,
essa roupa que você tá usando hoje, você tá tão. Ela sem maldade nenhuma vestiu uma roupa assim mais apertadinha. Nossa, você tá tão assim. Uma mulher, pode ser uma mulher, fala pra ela, você ficou muito assim, essa roupa tá chamando muita atenção, você tá muito bonita. Essa roupa tá te deixando, valorizou seu corpo. Nossa Senhora, agora morre. Mas ela morre de dor porque ela não conseguiu ser o que ela queria ser. A modesta, a que as pessoas olham e veem ela como uma santa, pura, modesta, assim, sabe? E ela fica chateada e dói por ela não ter conseguido. Eu não sei se eu estou sabendo explicar, Senhor, me ajuda a colocar as palavras, porque assim, a pessoa, ela quer ser para ela. Ela quer chegar no final do dia e falar assim: eu sou pura, eu sou santa. Ter uma satisfação por ter conseguido alcançar o objetivo que ela propôs, a santidade, que seja a santidade. Mas tem uma auto-idolatria ali, gente, sabe assim, uma autoadmiração. Ela quer olhar no espelho e falar que conseguiu. Tipo assim, quando a pessoa quer, por exemplo, um atleta, a satisfação dele é ganhar a medalha. Tipo assim, eu fiz, eu corri, eu treinei e alcancei meu objetivo de alcançar a medalha, aquela medalha ali, nossa, um orgulho. Então tem um orgulho assim na pessoa de ter conseguido. E quando alguém fala para ela, nossa, essa roupa te deixou assim, valorizou, ela vê que ela falhou. E ela fica chateada por ela ter falhado, por ela não ter conseguido. Mas quem esquece de si mesmo e desaparece e não comete pecado, que Jesus falou, quando se, por exemplo, por amor a Deus, você quer se vestir bem, você quer, por amor a Deus, tudo se faz por amor a Deus. E alguém fala isso, você pensa logo em Deus. Você pensa logo em Deus. Você sente dor por ter ofendido a Deus, você nem existe. Mas aí Deus vai falar: você não teve a intenção, minha filha, fique em paz. Fique em paz. Você não teve a intenção de se vestir para se valorizar, para ficar bonita. Você teve a intenção de vestir só a roupa. Você não me ofendeu, não, fique em paz. E Deus vai falar: não, você não teve intenção de me ofender, e você não me ofendeu, não. Você não quis vestir essa roupa para poder chamar a atenção de ninguém. Você vestiu por vestir, porque você vestiu e você ficou bonito, ficou bonita. Mas você não me ofendeu, não, então tá, você fica em paz. E não importa o que a pessoa fala, o que não fala, você não fica pensando só em Deus. Se doeu, dói por causa de Deus. Não é por causa de você não ter conseguido. Então tem um detalhe aí, uma chavezinha, sabe assim, ó, que às vezes a gente quer uma coisa, a pessoa quer essas almas devotas que ele falou, às vezes elas querem o bem para ter uma satisfação própria e não para agradar a Deus. E quando elas veem que não conseguiu fazer exatamente o que ela propôs fazer, ela fica frustrada com ela mesma por não ter conseguido fazer, mas não pensa muito em Deus. Então aí acontece é um ego, né? Uma coisa, uma satisfação pessoal, a santidade procurando uma satisfação pessoal. Para ela se ver bonita, às vezes diante de Deus, mas para ela se ver bonita diante de Deus, é pensar em si mesmo. Às vezes é complicado a gente entender isso, porque é santidade. Eu tô buscando a santidade, eu tô vivendo, às vezes a pessoa tá confessando toda semana, tá comungando todo dia, tá na pureza, mas pode ter no fundo ali um interesse pessoal, para uma satisfação pessoal. E quando ela não consegue fazer o que ela propôs, uma miséria, um defeito, ela fica ali nela mesma. Não, mas eu não consegui, eu não, sabe, fica nela mesma e não olha para Deus, para os interesses de Deus. Então é bem complicado, Senhor. Então é isso. O que mais me desagrada nestas almas é a instabilidade em fazer o bem. Porque se você vai fazer por amor a Deus, você vai ficar firme e vai passar por cima de tudo. Se é para Ele, se é para Ele que você faz, você não para. Você não para por nada. Mesmo que tenha um defeito, aí ele vai falar:
Aí você ouve ele falando, né? Aí a gente está na divina vontade, com todo esse conhecimento do livro do céu, e ele explica o que é. Ele fala sobre esses defeitos, ele fala sobre as misérias, ele fala sobre que é ele que permite, às vezes até a culpa ele permite, para a gente ficar na humildade, para a gente não se achar perfeito. Então você fica com o que ele falou, passa por cima de tudo e não para nunca. Você fica com o que ele fala, com a vontade dele, com o pensamento dele, só nele. Basta um desgosto, um defeito, enquanto é então o tempo mais necessário para estreitar-se a mim. Se a pessoa vê que ela tem um defeito ainda, é aí que ela tem que se aproximar mais ainda de Deus e não desistir. Senhor, eu não consigo, eu tentei, mas não consigo. Pai, me ajuda, e não sei o quê. Fica e aí, na hora que acontece uma falha, que a gente vê o quanto a gente necessita de Deus, que se Ele não fizer, se Ele não mostrar, a gente cai mesmo. Então a gente se mantém mais humilde, mais estreitado a Ele, mais apegado a Ele, por causa dos defeitos, das coisas que a gente ainda tem que purificar. Tipo assim, isso é um motivo, o desgosto, o que acontece, né? A gente vê um defeito, é para a gente se estreitar mais ainda a Deus e saber como a gente é um nada e que a gente precisa mais ainda dele. Mais ficar perto dele, que é ele que é a fonte de tudo. A gente não é. A gente não tem nada. Tudo vem dele. Aí vem esse conhecimento mais ainda mais selado na nossa alma. Eu não sou nada. Tudo vem de Deus. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat, Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venha, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 17/1, volume 2, trecho 38. 19 de junho de 1899. Quem se faz desaparecer a si mesmo jamais comete pecados. Tendo passado ontem uma jornada de purgatório pela privação quase total de meu sumo bem e pelas tantas tentações que me punha o demônio, me parecia que cometia muitos pecados. Ó Deus, que pena ofender a Deus. Esta manhã, assim que vi Jesus, rapidamente ele disse: Jesus bom, perdoa-me os tantos pecados que fiz ontem. E queria dizer-lhe o mal que sentia que tinha feito. Ele, interrompendo-me, disse-me: se te fizeres desaparecer a ti mesma, não cometerás pecados, jamais. Eu queria continuar falando, mas Jesus, me fazendo ver muitas almas devotas e mostrando que não queria ouvir o que queria dizer, continuou dizendo. Jesus não dava nem ouvidos, né? Sim, né? Que Jesus não gosta quando a gente olha para si, né? Você vê que ele tem outros trechos que ele já fala, né? Já faz toma essas atitudes de se fazer que não tá ouvindo, ela não quer ouvir. Ele muda de assunto, ele faz de tudo. Quando ela começa a querer falar de si mesmo, que Jesus não gosta, né? Que a gente fica olhando para si mesmo, perdendo tempo consigo mesmo, de ficar se autoavaliando. Nada disso ele gosta. Então, ele não dá atenção para essas coisas, né? E aí continua aqui: o que mais me desagrada nestas almas é a instabilidade em fazer o bem. Basta uma pequena coisa, um desgosto, mesmo um defeito. Enquanto é então o tempo mais necessário para estreitar-me a mim, estas em troca irritam-se, incomodam-se
e deixam a metade bem começada, né? Então, essas almas devotas, né? Alma que vivem em sua própria vontade ainda, né? Mesmo ali sendo devota, mas que vive na sua própria vontade, não é uma alma estável, né? Ela toda como é que eu posso dizer? Como Jesus falou, tem estabilidade. Então, assim, quando as coisas estão bem, tá do jeito que elas querem, né? Nada tá acontecendo, tá tudo certo, vai ali, tá fazendo aquele bem, mas se algo que irrita, algo que sai daquilo do plano dela, vamos dizer assim, é, ela se desestabiliza, né? Se incomoda, se acontece alguma coisa, algum imprevisto, é, como é que eu posso dizer, algum sofrimento, alguma cruz em meio àquele bem que ela está fazendo, se não tiver um reconhecimento, ela paralisa, né? A alma é muito instável, né? Na sua própria vontade, mesmo sendo devotas, né? Mas, principalmente quando se fala, ela mesmo está buscando a santidade, né? Mas ali nas virtudes, ela se incomoda mesmo, né? Porque busca reconhecimento, busca, né? Que seja visto aquilo que ela faz. Então, se aquilo que ela está fazendo não está sendo visto, não está sendo agradecida, as pessoas não estão tendo reconhecimento, ela paralisa, ela desgosta, ela não quer mais fazer aquilo, né? E uma coisa interessante que me chamou a atenção aqui no que Jesus está falando, esse do desaparecer. Se fizer desaparecer a ti mesmo, não cometerás pecado jamais. E aconteceu uma coisa interessante ontem, que aconteceu comigo na prática que Jesus está falando aqui, depois da live. Uma coisa interessante, nossa, Jesus, foi exatamente o que aconteceu ontem, isso mesmo. Porque aí eu tava vendo o vídeo. Quando terminou a live, eu fui ver um vídeo. Tava terminando de ver um vídeo desse negócio vídeo de sobrevivência. Eu tava vendo o vídeo, esperando terminar, né? Pra vir se deitar. Aí eu vendo o vídeo, aí meu esposo me chamou, filha, eu vou deitar, vamos se deitar, vamos, venha se deitar, aí só me chamando. Eu disse, filho, peraí, espera que eu vou já. Deixa eu só terminar esse vídeo aqui. Eu tava tão, assim, atenta do que tava acontecendo ali, que eu, sabe, eu fiquei, assim, um pouco, assim, não sei se eu posso ir desligada, sabe, mas eu fui e falei assim, daqui a pouco eu vou, deixa eu terminar aqui, só de ver esse vídeo. Mas, do jeito que eu falei, para ele deu a entender que eu estava sendo ríspida, grossa com ele, que eu não estava ligando para ele, sabe? E ele se aborreceu, né? Ele ficou aborrecido comigo, brigou e tudo, e quis discutir, ficou meio aborrecido comigo. Mas só que eu estava tão assim, focada no que eu estava vendo, que eu falei de um jeito assim, mas não foi com a intenção de ser grossa, não foi querer, sabe? Simplesmente eu tava tão focada ali, só fiz falar assim, mas pra ele eu tava assim, tipo, rejeitando ele, sabe? Ele começou a discutir comigo e brigar. Aí eu fiquei assim, parei. E eu vendo o vídeo, e daqui a pouco eu senti um incômodo, sabe? Olha só como é que é as coisas. E aí eu senti assim, nossa, que foi que aconteceu? Né? Depois que eu tava terminando de ver o vídeo, eu ficando vendo o vídeo depois disso e fiquei assim pensando. Eu cheguei a nem conseguir prestar atenção no que eu tava vendo. Porque eu fiquei assim pensando. Que eu senti um incômodo dentro de mim. Como se Jesus tivesse incomodado. Aí, Jesus, o que que aconteceu aqui? O que foi que aconteceu? E eu fiquei assim pensando. Aí eu vim, desliguei, né? Desliguei as coisas, tudo. Aí deitei e fiquei aqui conversando com Jesus, né? E aí eu percebi, né, que Jesus queria que eu fizesse isso, sabe? Porque assim, né, a live já termina um pouquinho tarde, e assim, e eu vi que depois eu não tinha percebido, porque eu estava tão atenta no que eu estava vendo ali, eu não percebi que meu esposo estava querendo atenção, né? Porque a live já tinha terminado tarde, ele queria um pouco de atenção ali, que eu ficasse um pouquinho com ele e desse atenção a ele. Eu não percebi isso. Sabe, eu estava bem desligada mesmo. Ali, desligada, atenta no que eu estava vendo, que eu não prestei atenção nisso. E aí, quando meu esposo me chamou, deu essa chamada, e, e que me veio cair a ficha, sabe? E aí Jesus, né, disse que era para me desligar para dar atenção a ele, né? Eu percebi que era para me ter desligado. Na hora que meu esposo falou, era para ter desligado, né? Então, assim, o que que eu tô querendo dizer? Nessa atitude aqui, na hora que meu esposo me chamou para se deitar e eu não fui, não desliguei na hora que ele chamou, não percebi que ele estava querendo uma atenção, né?
E era para mim ter realmente desligado na hora que acabou e dar atenção a ele, né? Ficar ali um pouco, porque ele queria ter uma atenção ali, ter um momento ali comigo, ficar ali comigo. E eu não percebi, não percebi isso. E era para mim ter feito isso, né? E, e por que eu tô dizendo que tem a ver com esse trecho? Porque esse desaparecer, né? Naquele momento, nessa atitude, sabe, assim que eu entendi que eu não desapareci naquele momento, eu pensei em mim, no meu interesse, no que eu estava interessada de ver o vídeo, não não- na necessidade ali daquela situação que estava acontecendo, que meu esposo, né, queria uma atenção, de eu dar atenção ao meu esposo, né? Esse desaparecer, de desapego, desaparecer desse interesse que eu estava tendo ali no vídeo, né? Abrir mão daquilo, né? Como ele fala, largar o osso, abrir mão daquele interesse, esse desaparecer, mesmo de fazer sacrifício, de abrir mão daquilo para fazer o que realmente ali, né? Porque realmente não estava certo, né? E depois eu fiquei assim pensando, porque né, na hora ali eu não me toquei, sabe? Mas aí depois, quando eu me liguei, eu fiquei pensando, nossa, Jesus, que lerdeza minha, né? Que lerdeza, não era, era para mim realmente, né? Não foi certo o que eu fiz. Né? Ali eu pensei em mim mesma. Então, eu acho assim que essa atitude é exatamente o que Jesus está falando, né? Se a gente não desaparece, a gente pensa em si mesmo, a gente comete pecados, né? Porque o pecado é pensar em si mesmo, é esse ato egoísta e individualista, essa vontade humana mesmo, né? A gente acaba pecando, né? Quando pensa em si mesmo. E, nossa, e se pensar em si mesmo é só confusão. E só uma coisinha assim, olha só o que gerou, né? Meu esposo ficou chateado, ele acabou discutindo, né? E olha só como é que é, tá vendo? O pensamento, o não desaparecer, o problema que é, né? Como a gente fica meio assim lerdo, né? E isso aconteceu, né? E aí eu não fiquei sem entender por que isso aconteceu. E aí quando eu vim ler agora o trecho, que eu vim cair a ficha, eu disse, nossa, parece que o Senhor permitiu tudo isso né? Porque bate tanto com esse trecho que ele está falando, uma lição, assim, né? De viver na prática o que ele estava querendo trazer nesse trecho. Nesse trecho de hoje eu não tinha nem lido o trecho, ainda vim ler agora, né? Que aí, quando caiu a ficha conversando com Jesus, aí Jesus senti que era para me conversar com meu esposo, a gente não dormia assim. E conversar com ele e pedir perdão, por mais que eu não tive a intenção de ser grossa, de rejeitar ele, eu tive com o pensamento dele, nada disso, tive nada disso, não foi por maldade nenhuma, mas era para me pedir desculpa, né? Porque ele é o cabeça aqui da casa, vamos dizer assim, ele é a autoridade. Naquele momento, Jesus estava nele, chamando minha atenção para mim, que não era hora para mim estar vendo aquilo, entendeu? Não era hora, já estava tarde. E, e era para ter esse momento com ele, dar atenção a ele, entendeu? Essa questão de ordem mesmo. E, e eu não prestei atenção, então eu pensei em mim nesse momento, né? Eu não desapareci. E é confusão quando a gente pensa em si mesmo, né? E aí eu tive que chamar ele, ele já estava até quase cochilando, aí eu chamei ele, conversei com ele, pedi desculpa, senti que era para me pedir desculpa para ele. E aí a gente conversou e deu tudo certo. Ele se acalmou, pediu desculpa, a gente aí deu um carinho nele, que a gente conversou e deu tudo certo. E aí a gente combinou de hoje sair, ter assim um momento de família e sair um pouco, levar a Nicolas para passear, para brincar, almoçar fora. E aí a gente fez isso hoje, né? Passou praticamente o dia fora. Cheguei quase agora há pouco, né? E aí eu senti que era para ter esse momento com ele, né? Devido ao que aconteceu ontem à noite. E pra gente fazer isso, né? E aí tá tudo certo agora, né? Mas foi muito interessante isso que aconteceu ontem, porque bate porque tá falando aqui no tema de hoje. Isso exatamente. Ó, se te fizeres desaparecer a ti mesmo, não cometerás pecado jamais. Então, se eu não tivesse pensado em mim no meu interesse de ver aquele vídeo, não teria acontecido essa confusão que aconteceu, né? De discussão, de briga, de aborrecimento, de ele ficar com o cara, entendeu? Então, isso, querendo ou não, se a gente for para pensar, né? Quando eu parei para pensar isso, desonra a divina vontade, né? Porque meu esposo ia ficar ali murmurando, reclamando ali, isso não honra a Deus, não honra, desonra a divina vontade, né? Nossa, quando
parei para pensar nisso. Nossa, que dor, assim, sabe? De pensar. Mas a gente, né, tão lerdo, assim, que às vezes a gente não presta atenção nas coisas, né? Mas, assim, não foi intenção nenhuma, né? Deus viu que não foi intenção, né? Assim, de maldade mesmo. Foi assim, uma distração. E eu vejo, assim, que foi até mesmo para poder entender aqui o trecho, ver. Foi eu sentir na prática mesmo o que Jesus está falando aqui, nesse trecho, né? E deixa eu ver o que eu posso mais falar. Então foi mais isso aqui que me chamou a atenção, porque foi o que aconteceu comigo na prática, né? Então, assim, é muito sério, né? A gente tem que ter esse cuidado, porque o pensamento em si é isso, é vontade humana, e vontade humana é só confusão, é só trevas, né? Olha só o que dá. Uma coisa tão boba, olha só o que gerou aqui, né? Briga, confusão, né? De discussão, assim, de ficar aborrecido. E isso não agrada a Deus, né? Não agrada mesmo. Né? Então, é como se tivesse realmente aqui, como ele está falando mais embaixo aqui, como se paralisasse no bem que está fazendo, né? Então, que como aqui que ele está falando, ó. É claro que não é aqui, ó. Mas em troca irrita, se incomoda, se deixa abertar aqui não. Quantas vezes eu preparei obrigado para dar-lhes, mas vendo-os tão estáveis, fui obrigada a retê-los. Então, essa é a instabilidade do bem, né? É, tem que ter esse cuidado, né? Essa atenção, porque a pessoa na vontade humana é muito estável mesmo, né? Aquela estabilidade de fazer o bem, tá fazendo o bem ali, então se ela não tem nenhum reconhecimento, nenhum retorno do que ela está fazendo, ela se irrita, né? E paralisa naquilo, né? E Deus ali quer derramar as graças e as bênçãos, ele prepara um obrigado, como ele falou, e pela instabilidade da alma, né? Ali, né? Então ele não consegue ter aquela confiança, né? E ver a alma tão estável e ele não pode derramar as graças ali e aquele obrigado que ele tinha preparado, ele não pode dar, né? Pela instabilidade da alma, então ele é obrigado, né? A reter um bem, já pensou? Depois, sabendo que não queria saber nada do que queria lhe dizer, tá vendo? Jesus não dá ouvido, não, né? Para nossas bobagens de vontade humana, né? Ele finge que nem escuta, né? Isso é pra gente entender, né? Que ele não dá atenção para a vontade humana, né? É como a Aline estava falando ontem na live, né? Que as pessoas estão ali fazendo o ato, que não vive na divina vontade, que não tem essa consciência, esse conhecimento, num ato simples, como ela falou lá, né? Uma criança de tomar água, para aquilo ali, Deus, ele ama, né? Ele ama muito cada um de nós, mas ele não dá atenção, porque é um ato ali sem consciência, é um ato sem nenhuma consciência, conhecimento, né, para Deus. É diferente, né? Sem nenhum ato natural ali, que ela não tem um ato sem nenhuma consciência, né? Sem nenhum conhecimento de louvar a Deus, de agradecer a Deus, de conhecimento de Deus aí e de oferecer aquilo para. Não tem. Então, é a mesma coisa, né, que ele está falando aqui. Aí depois, sabendo que ele não queria saber nada do que lhe queria lhe dizer, e vendo que meu confessor estava um pouco mal no corpo, orei longamente por ele e fazia a Jesus várias perguntas que não é necessário dizer aqui. E Jesus benignamente respondeu-me a tudo, e assim terminou. Então é isso, né? O ponto aqui do que ele está falando, essa questão da vontade humana, né? Da instabilidade da pessoa que vive na sua vontade humana e esse querer aparecer, né? O querer aparecer da voz para a vontade humana é que faz a gente cometer pecado, né? Então, o desaparecer, o pensar em Deus, por Deus, para a maior glória de Deus, né? E a gente viver assim, né? Nesses atos contínuos para Deus, né? A gente não comete pecado, desaparece quando a gente não pensa em si, né? Em si mesmo, desaparece. É isso. Amém. Fiat.